Pessoas, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui diretamente do Estúdio Móvel. Estúdio Móvel! E para respondermos as questões criadas anteriormente sobre o texto O Mito de Prometeu e os Desafios da Covid-19. Eu criei 10 questões dissertativas pauleira, profunda, para quebrar sua cabeça mesmo, tá? Porque quanto mais difícil for a questão, melhor para você fixar o conteúdo. Obviamente que eu tô prevendo que você vai reler o texto, tá? Só que quando você reler agora, você lê uma primeira vez comigo lá, né, nos vídeos anteriores. Quando você ler o texto agora, o que você vai fazer? Você vai ler com objetividade. Então, você vai ler procurando uma informação. Isso melhora o seu entendimento sobre o texto, tá? Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é... Vou olhar aqui... Faça uma leitura... Eu tô lendo... O Estúdio Móvel tá realmente um estúdio, né? Tem várias telas aqui. Se eu pudesse... Um dia eu mostro pra vocês como é que eu monto esse estúdio. Se vocês tiverem curiosidade. Coloca aí nos comentários se você quiser que eu mostre o estúdio. Vamos lá. Faça uma leitura crítica e profunda do texto e infira os valores sociais e humanos da metáfora funcionários da técnica. Depois, como esta ideia é desenvolvida no texto? Quem poderia representar a técnica? Lembrando que técnica aqui está com letra maiúscula, né? Só para a gente lembrar. Quem poderia representar os funcionários? Justifique sua resposta apresentando partes do texto até o número de parágrafos usados em sua resposta. Então, cite os números de parágrafos usados em sua resposta, tá? Beleza? Questão difícil. Aqui é questão de picuinha mesmo, tá? Ela tem 1, 2, 3, 4 partes? 5 partes. Tem 5 partes. Como é que você começa respondendo uma questão desse tamanho? Você vai para o texto. Então, você vai ter o texto no seu caderno, tá? Marca texto. Eu tenho várias vou te mostrar aqui, peraí. Pronto. Por falta de uma, eu tenho várias canetas marca-texto. Várias. Isso aqui são algumas, tá? Tem outras aí. Estão vendo aí? Por que eu tenho isso no meu estojo? Porque você é o doido das canetas, Daniel? Sim, eu gosto de caneta. Aliás, aí, ó. Quer me presentear? Me manda caneta. Caneta marca-texto. Caneta tipo essa daqui, ó. Nossa, o cara interesseiro demais, ó. Essa caneta desse aqui, ó. Stabico, né? Que chama? Eu não lembro o nome dela. Tem um nome aqui. Da marca. Essa daqui. Essa Bic aqui, ó. Que é essa ponta, tá vendo? Alguém quiser me presentear aí algum dia. Não me dá chocolate, não. Me dá caneta. Amo caneta. Ó, tenho várias aqui, tá? Tá bom. Interesses à parte. Essa aqui é que eu mais gosto. Nossa senhora, essa aqui eu amo essa caneta. Amo. Aqui, ó. Tá? Propaganda aí. Tá bom, por que eu tenho várias canetas? Porque quando você está respondendo, a primeira parte desse texto é faça uma inferência, né, uma leitura crítica e infira valores. Então você vai ter que voltar para o texto. O seu texto tem que estar escrito no seu caderno. Tá? Então você vai grifar as informações que o texto está pedindo, que a pergunta está pedindo, no seu texto. Você vai voltar lá no texto e vai grifar as informações. Tá? Uma outra coisa, ele está pedindo aqui, ó, infira valores sociais e humanos, né? Sociais da metáfora funcionários da técnica. Então, a primeira coisa que você vai fazer é achar no seu texto a primeira vez que ele cita funcionários da técnica, tá? E isso acontece, quer ver? Isso acontece na linha fina, tá? E isso acontece também... Linha fina, lembra que eu falei lá, né? Linha fina é o subtítulo, tá? Ah, cadê? Onde ele coloca isso? Vamos à técnica, valores... Tá. E ele volta aqui, ó, no segundo parágrafo, ele vai falar sobre isso também. Não falar exatamente funcionários da técnica. Ah, não, falou. Funcionários da técnica, no segundo parágrafo, tá? Tá. O que é inferir? Inferir é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui matemático, mas é para você entender. Inferir é você, a partir de informações conhecidas, chegar numa informação desconhecida, tá? Exemplo, x mais 2 é igual a 4. Qual o valor de x?
Então, se você sabe que x mais 2 é igual a 4, então você tem uma parte da conta e a resposta, né? O resultado. Você consegue saber o valor de x. O valor de x é 2. 2 mais 2 é 4. Então, o que falta de 2 para 4 é 2. É o valor de x. Certo? Isso é uma inferência, beleza? Em matemática, mas aqui é a mesma coisa para o texto. É que a gente não está acostumado. A gente acha que o conhecimento humano é separado, né? Em caixinhas. Mas ele não é separado em caixinhas, ele é um só. A gente separa para explicar melhor, para entender melhor. Mas o conhecimento humano é um só, tá? Beleza. O que você vai fazer então? Infira valores sociais humanos da metáfora funcionários da técnica. Técnica está em letra maiúscula. Então vamos lembrar aqui. Esse texto ele começa dizendo o seguinte, né? O nome dele, o mito de Prometeu e os desafios da Covid-19. Então, o autor ele parte de uma analogia com a mitologia grega. Você tem que ter isso em mente, beleza? Na mitologia grega, há vários deuses, no plural. E se ele está elevando, quando nós fazemos isso num texto comum, né? Se a gente pega um substantivo comum, por exemplo, técnica, e coloca com letra maiúscula, nós estamos personalizando esse substantivo, ou seja, nós estamos dando valores humanos, humanizados, nós estamos humanizando esse substantivo comum, que é a técnica. Tá? Como está na perspectiva grega, essa humanização torna esse substantivo uma divindade. Os gregos faziam isso, né? Eles tornavam coisas comuns e divinizavam essas coisas, tá? Eles faziam isso muito com fenômenos da natureza. Então a técnica aqui está humanizada, beleza? É uma divindade para o autor do texto. Isso tem que estar claro para você. Vamos voltar aqui ao texto, então. Vou ler o segundo parágrafo, tá? Os humanos, especialmente... rapidinho. Pausa. Então, nós temos que achar a metáfora funcionários da técnica, né? Humanos como funcionários da técnica. Vamos voltar aqui. Segundo parágrafo. Os seres humanos, especialmente desde o início do século XX, agindo como se a Terra fosse para ser explorada e desgastada à vontade, como se a natureza fosse uma fonte inesgotável de recursos, como se não fosse possível provocar danos irreversíveis e consequências desastrosas. Acreditávamos por conveniência e por dolosa reticência que todos os recursos eram renováveis, algo como peças de reposição para uma máquina. Acima de tudo, elevamos a técnica ao valor supremo, segundo o qual a natureza com N maiúsculo, então ela está sendo personalizada também, e a humanidade, também com H maiúsculo, são meros funcionários. Nada poderia estar mais errado, este não foi o caso e nunca será. Então, na última parte da questão, ele pede para você citar os parágrafos. Você vai citar o parágrafo 2. Você vai começar pelo parágrafo 2, tá? No parágrafo 2, as informações que são relevantes aqui é que, primeiro, agiram como se a Terra, também com letra maiúscula, né, fosse para ser desgastada à vontade, e como se a natureza fosse uma fonte inesgotável de recursos, como se não fosse possível provocar danos irreversíveis e consequências desastrosas. Isso você tem que grifar. Depois, acreditávamos, que recurso renovável era como peça de reposição da máquina. Beleza, isso já foi dito acima. Acima de tudo, elevamos a técnica ao valor supremo, segundo o qual a natureza e a humanidade são meros funcionários. Grifa essa parte também, esse período. Beleza? Nada poderia estar mais errado, isso não foi o caso, nunca será. Não precisa grifar essa. Então você tem duas informações no segundo parágrafo que tem que estar grifadas aí. Beleza? Lembrando que, para esse texto, técnica é tecnologia. Tá? Ele está fazendo uma analogia aqui. De técnica para tecnologia. Lembrando que, na verdade, ele está fazendo uma metáfora, né? O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma comparação, só para a gente lembrar, né? Uma metáfora é uma comparação reduzida. Então, por exemplo, eu falo assim: fulano come como um leão. Isso é uma comparação, porque você tem um como ali. Você tem um conectivo, está conectando as coisas. Se eu falar assim, fulano é um leão, eu estou dizendo o seguinte, que eu não estou usando esse como aí, não tem o conectivo. Isso é uma metáfora, quando você não tem o conectivo. É uma comparação direta, tá? Sem conectivo, isso é metáfora. E o que é uma analogia? Uma analogia é um conjunto de metáforas. Deixa eu colocar uma coisa. Pronto. Fica mudando de cor aqui, né? Fica mudando de tom. Analogia é uma... Peraí, gente.
Pronto, melhorou aqui. Analogia é um conjunto de metáforas. Então é quando você usa várias metáforas para chegar a uma determinada conclusão, tá? Para você ornar o texto, para você deixar o texto mais persuasivo. E aqui é um artigo de opinião, ele quer te convencer de alguma coisa. Beleza? Então voltando ao texto. Você vai usar o parágrafo 2. Vamos para o parágrafo 3. O homem contemporâneo, comportamento, massacre. Beleza, ó. O homem contemporâneo falhou miserável. Ah, outra coisa, né? Eu tô lendo rápido aqui os parágrafos, mas você tem os vídeos anteriores aí que eu li detidamente cada parágrafo, tá? É legal você voltar aos vídeos, se você não lembrar da leitura. Voltando. O homem contemporâneo falhou miseravelmente seu próprio relacionamento com a natureza. Obviamente, nem toda a humanidade foi por esse caminho, Os principais autores desse massacre fomos nós, ocidentais, a Terra do Pôr do Sol, a Europa, América do Norte e tal. Tá, não precisa aqui. Aqui é legal. Eu falei do terceiro, né? O terceiro não precisa. Vamos para o quarto parágrafo. O pensamento mainstream, consumista, concebido e realizado até o momento, não é mais permitido, não deve ter mais espaço. A menos que se queira acelerar o fim do grande parte do gênero humano. Tá, também não precisa. Parágrafos 2, 3. Peraí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o parágrafo 5. Além disso, a técnica e a ciência demonstraram ser quase impotentes diante de um vírus microscópico que causou a segunda... erroneamente chamada de espanhola, ficamos surpresos. Tá. 5 não. 6. Precisamente no auge do mainstream da idólatra da técnica... Opa, que legal. Por que é legal o parágrafo 6? Porque ele está falando de idólatra. Tá? Então, ele está falando de idolatria. O que é idolatrado? Um Deus. Se a técnica foi elevada à divindade, né? Então é legal a gente olhar aqui como ele trabalha isso. Então vamos ver agora o parágrafo 6. Precisamente no auge do mainstream idólatra da ciência e da técnica, aí eu vou falar aqui que é tecnologia, né? Que é a mesma coisa aqui para ele. Dos míopes objetivos de crescimento predatório, da triunfante ditadura da economia global, por sua vez escravizadas pelas finanças globais sem regras e, consequentemente, por mercados que não são eficientes nem racionais, explode o absoluto imprevisto da pandemia. Os seres humanos morrem aos milhares. Tá? Então aqui, ó, vamos usar o parágrafo 6 também. Vamos ler o parágrafo 7. Todos os países, incluindo... Não, parágrafo 7 não tem nada aqui legal. Vamos ver o parágrafo 8. Parece um pesadelo, dado que a ciência e a técnica, que também sabem desenvolver uma ação positiva para o progresso, nos proporcionaram um falso sentimento de onipotência, quase de imortalidade, como na realidade virtual de um videogame. O Covid-19 nos trouxe, tragicamente, a realidade, a angústia que nos assola quando o inimigo a combater é invisível. Então, ó, o parágrafo 2, 6 e 8, a gente vai usar. Vamos ver os demais. Tal. Beleza. 2, 6 e 8. Né? Esses parágrafos que nós vamos usar para responder a pergunta. Então, no parágrafo 6, quer ver? Ó, qual informação você vai grifar? Cadê? Vou voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai colocar assim, ó, no parágrafo 6. Você vai grifar o precisamente no auge do mainstream idólatra da ciência e da técnica. Essa você vai grifar. Tá? E no parágrafo 8, você vai colocar aqui, ó. Parece um pesadelo, dado que a ciência e a técnica, que também sabem desenvolver uma ação positiva para o progresso, nos proporcionaram um falso sentimento de onipotência, quase de imortalidade. Ponto. Tá? Você grifou aí as informações desses 3 parágrafos, do 6, do 2, do 6 e do 8. Nós vamos usar essas informações para responder a pergunta. Tá? Então, como está desenvolvida a ideia no texto? A ideia no texto é desenvolvida da seguinte maneira: a humanidade elevou a técnica a uma espécie de divindade que ela idolatra, e se a humanidade idolatra a técnica, ela trabalha para a técnica, porque quando você idolatra alguma coisa, você coloca essa coisa acima de você. E se é um Deus, você tem que prestar homenagens a esse Deus.
você tem que, como é que eu posso dizer? Fazer rituais para ele, enfim, trabalhar para ele, no nosso contexto aqui capitalista, né? Então, se você idolatra algo, você tende a se colocar abaixo desse algo e trabalhar para esse algo, ou no mínimo fazer oferendas para esse algo, né? No mundo capitalista, essa oferenda seria o seu trabalho, sua mão de obra, o seu tempo. Então, é dessa maneira que isso é desenvolvido no texto. Tá? Quem poderia representar a técnica? A técnica é representada pela tecnologia. E a tecnologia, por sua vez, no mundo capitalista, lembra que ele está falando aqui basicamente do Ocidente, né? Estados Unidos, América do Norte, que seria Estados Unidos, e Europa, Europa Ocidental, né? Alemanha, França, Inglaterra, quem mais poderia estar ali? Alemanha, França, Inglaterra. Alemanha, França, Inglaterra, deixa eu ver outro país aí que central, né? Sei lá, que tem grande poder, Itália, inclusive, né? Porque Itália, inclusive, é o país onde esse texto foi escrito, tá? São os países centrais do capitalismo. Tem outros, né? Mas esses são os principais, tá? Então, quem poderia representar a técnica? A técnica é representada pela tecnologia, que, por sua vez, no mundo capitalista, é representada pelas grandes empresas de tecnologia. Você pode falar até das Big Techs, tá? Google, Microsoft, Apple, isso para ficar nos Estados Unidos, né? Nvidia. Estou falando quase as Big Seven, né? De lá. As Magnificent Seven. Você pode pensar em alguma empresa europeia, como, sei lá, Siemens, Audi, enfim, tá? As grandes empresas do mundo, elas que representam a tecnologia no mundo ocidental capitalista que o autor está falando aqui. Quem poderia representar os funcionários? Quem elevou a técnica ao grau máximo? A humanidade. Justifique sua resposta citando partes do texto. Cite os números dos parágrafos, tá? Então você pode falar o seguinte: nos parágrafos 2, 6 e 8, o autor mostra, aí você vai citar, né? Precisamente no mainstream, no auge do mainstream da... Cadê? Para ser bem específico aqui, né? Precisamente no auge do mainstream idólatra da ciência e da técnica, essa é uma parte. Isso é no parágrafo 6. No parágrafo 2, você pode colocar o seguinte, ó. Os seres humanos agindo como se a Terra fosse explorada, desgastada à vontade, como se a natureza fosse uma fonte inesgotável de recursos, tá? Depois, elevamos a técnica ao valor supremo, onde segundo a qual a natureza e a humanidade são meros funcionários. Então ele vai construindo isso ao longo do texto, tá? Então vamos lá, vamos responder agora. Vejam, 18 minutos para responder uma questão e é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Vamos lá. Então, faça uma leitura crítica e profunda do texto e infira os valores sociais humanos. Então, os valores sociais e humanos, né, da metáfora funcionários da técnica, os valores que estão ali são os valores em que a humanidade elevou a técnica, a humanidade idolatra a técnica e a tecnologia, né? E ela acha que a natureza, o mundo, é para ser desgastado à vontade, em função da tecnologia. Né? Por isso que a humanidade virou funcionária da tecnologia. Inclusive, vejam que tudo que a humanidade faz contra a natureza, a exploração, é justamente para gerar bens materiais via tecnologia. Tá? Beleza, achamos os valores. Como essa ideia é desenvolvida no texto? Aí você vai falar, nos parágrafos 2, 6 e 8, o autor monta um raciocínio em que ele apresenta fatos para mostrar que a humanidade transformou a tecnologia em divindade, ela idolatra a tecnologia. Tá? Aí você pode falar, como ele cita abre aspas, no parágrafo 2. Como ele cita no parágrafo 2, abre aspas, elevamos a técnica ao valor supremo, segundo a qual a natureza e a humanidade são meros funcionários. Fecha aspas. Ele também fala isso no parágrafo 6.
Quando, abre aspas, quando ele diz, abre aspas, precisamente no auge do mainstream idólatra da ciência e da técnica, dos míopes objetivos de crescimento predatório, fecha aspas. Por último, ele também fala isso na... Não, fechou. Pá, vamos citar só o 2 e o 6, tá? Senão fica muita citação. Ponto. Você respondeu a segunda parte. Terceira parte da questão. Quem poderia representar a técnica? A técnica é representada pela tecnologia, como visto nos parágrafos, no início dessa resposta. Responde a parte 3. Parte 4. Quem poderia representar os funcionários? Os funcionários são representados pela humanidade, como dito no parágrafo 2. Responde a quarta parte. Justifique sua resposta apresentando parte do texto. Você já fez isso. Acabou. Respondeu a questão. Simples, né? Simples, mas não fácil. Ou não é. Aliás, é simples, mas é muito trabalhoso. Então você tem que ir, vai do texto, volta do texto, vai pro texto, volta pro texto, vai, sai do texto, volta pro texto, vai pra questão, volta pra questão, vai pro texto, e assim por diante. É assim que você consegue ler e entender um texto, fixar o conteúdo dele. Beleza? Vou parar por aqui, vou gravar um outro vídeo para responder a segunda questão. Até mais, tchau, tchau. Ah, é, né? Durmam bem, bebam bastante água e aproveitem a sua vida. Até mais, tchau, tchau.